E eu falo muito, né, para as pessoas, independente se é profissional da saúde ou não, mas tem muitas pessoas aqui que querem, na verdade, cuidar de si. De que quando a gente tem essa ferramenta e a gente compreende, em vez de virar uma terceira perna, que a gente cai por cima dela porque não sabe trabalhar, a gente corre mais rápido. Então, o que eu sempre falo é o seguinte, eu falei, gente, imagina você ter uma habilidade que você sabe o que o outro está sentindo e quem o outro é. Isso só se torna ruim a partir do momento que eu não consigo separar de mim. Mas quando você sabe, isso é muito bom, porque dificilmente na sua vida você ou não vai conseguir ajudar alguém, caso você seja profissional da saúde, porque você sabe como a pessoa se sente, ou você vai entrar numa cilada de alguém que vai te enganar, de um, sei lá, de um funcionário que às vezes fala que é uma coisa, mas não vai se encaixar bem na equipe, de uma empresa. Relacionamento. Pois é, num relacionamento abusivo. Então, olha quanto, porque a maioria das pessoas que chega, né, para trabalhar terapias energéticas, elas estão nesse lugar de agravamento que você falou. Eu venho pela dor. Mas se você consegue, e você vai conseguir, com certeza, porque existem, né, meios, e ainda mais associando tratamentos, que é o que eu sempre indico para todo mundo, você supera. E depois isso vai virar um superpoder. Uhum. Isso mesmo. E aquilo que você falou, não é só na área da saúde, né? Imagina, uma advogada, um advogado, você está ali com vários conflitos de família, aquele boom de situação. Se você tem uma empatia mínima e você não conseguir separar isso, você pode entrar no adoecimento também, né? Se você, enfim, trabalha em qualquer área, se você lida com pessoas, né, você acaba ali sendo um instrumento, né? Então isso é importantíssimo. Como eu falei, a terapia energética, ainda mais o Aura Healing, teria que ser apresentado como uma prática de escovar dente, entendeu? Muito bom. Porque e isso é importantíssimo, senão não esperar você chegar no adoecimento. Infelizmente, né, acontece desse jeito, né? As pessoas esperam chegar num limite para ir buscar a ajuda. Mas o meu objetivo é até mostrar isso, né? A gente cuidar para não adoecer. Não é Exatamente. adoecer para depois cuidar, né? Então, se colocar como uma prática ali na sua rotina, até de autoconhecimento, até de mergulho nesse lugar que é seu, vai fazer total diferença. E eu sei que você tem uma linha, né? Até porque a gente trabalha junto, de falar que nem todos os casos, né? Que chega um momento que os pacientes poderiam sobrar medicação. Porque tem muita gente aqui que toma medicação há muito tempo, e é só medicação em cima de medicação, e o negócio vai piorando. Eu sei que você falou de usar as terapias energéticas antes, mas na sua opinião, você acredita que as terapias energéticas elas também têm um espaço durante e depois do tratamento psiquiátrico ou não? Tem sim. Porque a gente precisa olhar para a constituição do ser humano, né? Nós, seres humanos, não é só esse corpo físico, né? E a medicina já vem mostrando isso, tem evidências, né? Ciência por trás, quem aí gosta, né, dos artigos científicos. Então, assim, existe já esse olhar dessa constituição do ser humano. Então, a gente tem um corpo físico, a gente tem a alma, né, que é a nossa vitalidade, e a nossa organização do eu superior, que é o espírito, né? E aí, a partir disso, se a gente cuidar só do corpo físico, realmente, você vai passar a vida inteira em uso de medicação, e muitas vezes medicação em cima de medicação, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Se você não olhar para esses outros pilares que constituem o ser humano, vai ficar muito difícil. Mas a partir do momento que você tem uma orientação, tem alguém, né, ali para guiar esses passos, e você passa a cuidar tanto da sua vitalidade, da sua alma, que aí entra vários outros pontos, né, de propósito, quem sou eu, qual o meu papel aqui, e você cuidar também da parte espiritual, chega uma hora que o físico, né, a medicação, ela sobra, entendeu? Porque você distribui esses cuidados
E aí a gente consegue diminuir um pouco essa sobrecarga no físico e que realmente o que vai funcionar é a medicação, porque ali a gente vai estar bloqueando tudo, Uhum. entendeu? Então, assim, esse trabalho, né, de fazer o inverso, de voltar para esse olhar para a alma, para o propósito e para o seu espiritual, né, faz muita diferença. E eu já tive vários pacientes que eu consegui fazer esse desmame. Lógico, cada caso é um caso. A gente precisa avaliar até o quanto que ali, né, dentro da medicina, quanto que o paciente ele vai estar disposto para isso, né? Porque eu sei que se a pessoa está totalmente, por exemplo, numa depressão grave, né? Se a pessoa está totalmente ali, não consegue nem levantar para tomar um banho, para fazer as coisas, eu sei que vai ser difícil ter toda essa visão que eu estou falando. Então, Sim. primeiro a gente resgata com a medicação, mas Uhum. mostrando que existe um passo a passo e o quanto ela está disposta também para isso. Porque para muitas pessoas é cômodo, né? Você acordou, tomou medicação para acordar, toma medicação para dormir, toma medicação para tirar o apetite, toma medicação para ter apetite. É cômodo, entendeu? Então, quanto também que, como ser humano, você está disposto para essa mudança. Sim. Mas é possível, sim. Você mencionou sobre propósito, encontrar o seu propósito ser algo muito importante na nossa saúde mental e emocional. Dentro, quando você fez a Hora Healing, eu sei que você teve vários insights para os seus novos projetos. Como é que foi isso para você? Você acha que qualquer pessoa pode fazer isso? Conta pra gente um pouco disso. Pode, porque é como se. Imagine como se você sabe que você está no caminho, mas com o olho vendado, né? Você tem aquela intuição, você sabe que você está ali no caminho, mas ainda está meio escuro ali. E é como se o Aura Healing ele trouxesse essa retirada da venda, né? Fazendo essa analogia assim para vocês entenderem um pouco. E aí vem muita coisa em mente para você organizar, porque sempre existiu, sempre esteve ali, mas você não, a gente é como se a gente não conseguisse conectar, né? E o Aura Healing ele vem para tirar essa venda, para deixar tudo mais claro. E aí você só precisa colocar em ação. E os seus insights dos seus projetos, eles vieram durante a iniciação, depois, no dia a dia? Como é que foi para você? Conta nos detalhes. Então, eu vi assim que, na verdade, você perguntando agora, eu vi que começou a vir antes, como um chamado mesmo, Como se você estivesse entendeu? entrando na egrégora. Já. Porque eu não lembro, acho que eu tinha até comentado com você que, não sei, eu comecei a sentir uma necessidade que eu sempre indicava para os meus pacientes, mas eu comecei a sentir uma necessidade de fazer aqueles 21 dias de limpeza com Miguel Arcanjo. Aham. E aí comecei eu sempre indicava para os pacientes e comecei a fazer. E aí comecei a fazer, aí de repente eu entrei em contato com você, aí você me falou sobre a Aura Healing. Quando eu vi, eu já estava dentro do grupo, foi tudo acontecendo de uma forma muito natural. Mas o que acontece? Que eu percebi, muitas vezes a gente está tão focado naquela rotina louca do dia a dia, acordei, trabalhei, paguei boleto, dei conta disso, dei conta daquilo, que a gente não se atenta aos sinais mesmo, né? E, e aí, quando eu parei e comecei a conectar as coisas, fez total sentido. Tanto que eu até tinha te mandado um áudio, eu falei assim, nossa, Thalita, você tá explicando aqui tudo que parecia que eu sempre soube, mas eu precisava trazer para consciência, né? E nossa, e quando eu vi, eu já estava pesquisando sobre aquilo, me conectando, e foi esse retirada venda mesmo, e fez muito sentido.